Oi pessoal, bom dia! Hoje nós falaremos sobre a Áustria, que é um país localizado na Europa Central, que tem como seu idioma oficial o alemão. Falaremos sobre esse país na época entre 1815 a 1885. Para a gente entender como a Áustria estava durante esse período, precisamos voltar às guerras napoleônicas que ocorreram entre 1799 e 1815, que causaram grandes mudanças na Europa. Entre as principais consequências estão a queda de Napoleão, a restauração das monarquias absolutistas, o enfraquecimento da França e a difusão de ideias liberais e nacionalistas por todo o continente. Além disso, a guerra causou uma forte crise econômica, com dívidas e destruição em diversos países. Para reorganizar a Europa, após essas guerras, foi realizado o Congresso de Viena, em 1815. Nele, as potências vencedoras como Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido se reuniram com o objetivo de restaurar a ordem antiga, redefinir fronteiras e evitar novas revoluções. Três princípios guiaram o Congresso: legitimidade, equilíbrio de poder e compensações territoriais aos vencedores. Como resultado, foi criado um novo mapa europeu e consolidou o conservadorismo como força dominante no continente nas décadas seguintes. Em 1815, após o Congresso de Viena, a Áustria era um império multiétnico, com forte influência política e econômica na Europa Central. Politicamente, o Império Austríaco defendia a monarquia absolutista e o antigo regime, buscando estabilidade e a manutenção do status quo. Economicamente, a Áustria era uma economia de mercado, com forte atuação no comércio e nas finanças. Socialmente, a sociedade austríaca era caracterizada por uma hierarquia rígida, com a nobreza e o clero detendo grandes privilégios. A Áustria foi uma das principais integrantes da Santa Aliança, uma aliança formada para combater o liberalismo e a revolução. Também, a Áustria desempenhou um papel crucial na política europeia, buscando manter a paz e a ordem através de alianças e intervenções em outros países. A economia austríaca era uma economia de mercado, com forte atuação no comércio, finanças e na produção industrial. A Áustria era um importante centro comercial e industrial, com um comércio ativo e indústrias em crescimento. A economia austríaca, apesar de seu desenvolvimento, era marcada por desigualdades sociais, como a nobreza e o clero detendo maior parte da riqueza. Com a insatisfação com o regime absolutista restaurado pelo Congresso de Viena, o desejo de mais liberdade política e as crises econômicas e sociais, veio a Primavera dos Povos, também conhecida como Revolta de 1848. Foi uma série de revoltas que se espalharam pela Europa em 1848 e 1849, com objetivo político, social e ideológico variados. Essas revoltas, marcadas por ideias liberais, nacionalistas e socialistas, desafiaram os regimes existentes e buscaram maior praticidade política, justiça social e a unificação das nações. Com a Primavera dos Povos e todas as revoltas internas de seus gastos, o Império Austríaco já estava muito enfraquecido. Mesmo depois da derrota, o povo não acalmou os ânimos e continuou insatisfeito, especialmente os húngaros, que eram aqueles que mais buscavam autonomia. Aí, em 1866, houve a Guerra Austro-Prussiana, também chamada de Guerra das Sete Semanas, onde foi basicamente uma disputa de liderança e poder sobre os povos germânicos, ou seja, os territórios de língua alemã. Comandada por Otto, a Prússia tinha o plano de unificar a Alemanha sob seu domínio, e para isso precisava tirar a Áustria do caminho. Aí, a guerra acabou durando pouco tempo e a Prússia acabou vencendo rapidamente. Essa derrota foi um vexame para a Áustria, que acabou entrando em completa crise depois disso. Nesse momento, a Áustria se viu em desespero, pois já tinha perdido sua influência sobre os estados alemães e estava em constante conflito interno com os povos húngaros que residiam ali. E, com a derrota para a Prússia e o momento de fraqueza da Áustria, eles, os húngaros, começaram a pressionar o Império ainda mais. A Áustria, então, em total crise para evitar uma nova guerra ou uma separação, decidiu fazer um acordo chamado Compromisso de 1867, Ausgleich. E aí foi quando o Reino da Hungria se juntou ao Império Austríaco e o Império Austro-Húngaro, enfim, foi criado, que funcionava basicamente como uma monarquia dual, onde ambos os húngaros e austríacos tinham o direito de governar, mas unidos. Depois da construção do Império Austro-Húngaro, durante o processo de expansão colonial, as potências europeias estavam em corrida imperialista, onde cada país estava em busca de expandir seu poder sobre os outros continentes, especialmente para a África, para explorar os recursos naturais de lá. Por causa disso, as potências se juntaram e decidiram criar a Conferência de Berlim, que foi basicamente uma reunião entre esses países como forma de dividir o continente africano em colônias, sem que esse processo gerasse conflitos entre as potências.
E aí, eles organizaram a conferência levando como regra principal o ut possidetis juris, expressão em latim que significa como possuis, possuas. Ou seja, fica com o território quem já estiver ocupando ele. Além disso, as potências só poderiam reivindicar uma nova região se realmente ocupassem de forma efetiva, com presença militar, governo local ou estrutura de administração e, principalmente, se avisasse às outras potências, para que assim evitasse brigas por um mesmo território. Apesar dessas regras, a Conferência de Berlim deu errado em diversos sentidos e acabou abrindo caminhos para uma exploração brutal do continente africano. Agora, vamos falar um resumo geral de todas as guerras que ocorreram durante todo esse período. Tudo começa em 1815, depois do Congresso de Viena, quando a Áustria entrou no período de paz relativa, focando mais em reprimir movimentos liberais e nacionalistas do que em participar de guerras. Mas em 1848 surgiram várias revoluções dentro do Império, principalmente na Hungria e no norte da Itália. O exército austríaco teve que agir com força para controlar essas rebeliões. Depois, em 1859, a Áustria enfrentou a França e o Reino do Piemonte e Sardenha, na Segunda Guerra de Independência Italiana. Foi derrotada e perdeu a região da Lombardia. Em 1866, veio mais uma derrota, a Guerra Austro-Prussiana. A Áustria perdeu para a Prússia e acabou ficando de fora dos assuntos de unificação alemã. Por causa dessas derrotas, em 1867, o Império foi reorganizado e passou a se chamar Áustria-Hungria, virando uma monarquia dual. Ou seja, a Áustria começou esse período como uma potência conservadora e terminou enfraquecida, tendo que se adaptar e mudar suas estruturas políticas. E é isso. Com todas essas transformações, deu para ver como a Áustria passou por momentos decisivos no século XIX, desde as guerras napoleônicas até a formação do Império Austro-Húngaro. Esperamos que você tenha entendido melhor esse período tão importante da história europeia. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.